O teppanyaki é uma das formas mais fascinantes e envolventes da culinária japonesa. Não apenas pelo sabor dos pratos, mas pela experiência completa que proporciona ao cliente, combinando gastronomia, habilidade e espetáculo em um só momento. E sua origem remonta ao Japão do século XX, mais precisamente ao período pós-Segunda Guerra Mundial, quando restaurantes começaram a adaptar a culinária tradicional japonesa para agradar também os estrangeiros, principalmente os americanos, que buscavam algo visualmente interessante além de saboroso. E foi assim que nasceu o estilo teppanyaki moderno, utilizando uma chapa de ferro chamada teppan, onde os alimentos são preparados na frente dos clientes, criando uma conexão direta entre o chefe e o público, algo que não era tão comum na cultura japonesa tradicional, que valorizava mais a discrição na cozinha. E ao longo do tempo essa prática evoluiu e se tornou um verdadeiro espetáculo, com chefes treinados não apenas para cozinhar, mas também para entreter, realizando acrobacias impressionantes com utensílios e ingredientes, como girar espátulas no ar, fazer malabarismos com ovos, criar vulcões de cebola em chamas e até interagir diretamente com os clientes, tornando cada refeição uma apresentação única e memorável. E embora muitos associem esse estilo apenas ao Japão, o teppanyaki ganhou enorme popularidade no exterior, especialmente nos Estados Unidos, Europa e América Latina, onde muitas vezes o aspecto performático é ainda mais valorizado do que no próprio Japão, sendo comum encontrar restaurantes onde o show é quase tão importante quanto a comida, enquanto no Japão o foco tende a ser mais técnico e refinado, com movimentos precisos e elegantes. E para alcançar esse nível de habilidade, o caminho para se tornar um chefe de teppanyaki é longo e exige muita dedicação, podendo levar de 5 a 10 anos de treinamento intenso, começando geralmente com tarefas básicas como limpeza, preparo de ingredientes e observação, até que o aprendiz desenvolva não apenas as técnicas culinárias, mas também a coordenação motora, o timing e a confiança necessários para se apresentar diante do público, pois trabalhar na frente do teppan exige controle absoluto, já que qualquer erro é visto imediatamente pelos clientes. E além da versão mais elaborada e performática, existe também o teppanyaki simples, que é muito comum tanto em casas quanto em pequenos restaurantes, feito em uma chapa de ferro colocada diretamente sobre o fogão, onde carnes, legumes, frutos do mar e até macarrão são preparados rapidamente e levados à mesa, preservando os sabores naturais dos ingredientes, já que o método utiliza pouca gordura e valoriza a qualidade dos produtos. E existem diversos tipos de teppanyaki, variando de acordo com os ingredientes e estilos, como o de carne bovina, frango, camarão, salmão, vegetais ou combinações completas, além de pratos derivados como o yakisoba e o okonomiyaki, que também utilizam a chapa como base de preparo. E uma curiosidade interessante é que, apesar de parecer uma tradição milenar japonesa, o teppanyaki, como conhecemos hoje, é relativamente moderno e foi fortemente influenciado pelo contato com o Ocidente, mostrando como a culinária está sempre em evolução e adaptação. E outro detalhe é que a palavra teppanyaki vem da junção de teppan, que significa chapa de ferro, e yaki, que significa grelhar ou fritar, descrevendo exatamente o método de preparo. E o sucesso desse estilo está justamente na sua simplicidade, aliada à habilidade do chefe, transformando ingredientes comuns em uma experiência sofisticada, onde o som da comida na chapa, o aroma que se espalha pelo ambiente e os movimentos coreografados do cozinheiro criam um espetáculo sensorial completo, fazendo do teppanyaki muito mais do que uma refeição, mas uma verdadeira forma de arte culinária que continua encantando pessoas ao redor do mundo. E quando observamos mais profundamente, percebemos que o teppanyaki também reflete valores importantes da cultura japonesa, como disciplina, respeito e atenção aos detalhes, já que cada movimento do chefe é calculado e treinado exaustivamente. E mesmo as acrobacias, que parecem improvisadas, seguem padrões específicos que garantem segurança e precisão, evitando acidentes enquanto mantêm o espetáculo. E muitos chefes desenvolvem estilos próprios ao longo dos anos, criando assinaturas únicas em suas apresentações, o que faz com que clientes retornem não apenas pela comida, mas pelo desempenho daquele profissional em específico. E em restaurantes de alto nível, os ingredientes utilizados no teppanyaki podem ser extremamente sofisticados, incluindo cortes nobres de carne como wagyu, frutos do mar fresquíssimos como lagosta e vieiras, além de vegetais selecionados, tudo preparado com técnicas que ressaltam textura, suculência e sabor natural.
E outro aspecto interessante é o ritmo do serviço, que geralmente acompanha a interação com o público, criando pausas, momentos de surpresa e até pequenas brincadeiras, como lançar pedaços de comida para que os clientes tentem pegar com a boca. Algo bastante comum em restaurantes no exterior, especialmente nos Estados Unidos, onde o teppanyaki muitas vezes se mistura com entretenimento ao estilo hibachi, embora tecnicamente existam diferenças entre os termos. E falando em curiosidades, muitos não sabem que o termo hibachi nos Estados Unidos é frequentemente usado de forma incorreta para descrever o teppanyaki, quando na verdade o hibachi tradicional japonês é um tipo diferente de churrasqueira, e essa confusão mostra como a cultura culinária pode se transformar ao atravessar fronteiras. E além disso, o ambiente ao redor do teppan também é cuidadosamente planejado, com bancadas em formato de U ou círculo, permitindo que todos os clientes tenham uma visão privilegiada da preparação, reforçando a ideia de espetáculo coletivo, onde desconhecidos muitas vezes compartilham a mesma mesa e acabam interagindo entre si, criando uma experiência social única. E para quem deseja se tornar um chefe de teppanyaki, além do treinamento técnico, é fundamental desenvolver carisma e presença de palco, pois o profissional precisa saber lidar com diferentes tipos de público, adaptar seu estilo conforme o ambiente e manter a energia durante toda a apresentação, o que pode ser fisicamente e mentalmente exigente, especialmente em turnos longos e movimentados. E mesmo com toda essa complexidade, o teppanyaki ele continua sendo acessível em sua essência, podendo ser reproduzido de forma simples em casa, com uma chapa básica e bons ingredientes, o que demonstra a versatilidade desse estilo culinário, que vai desde refeições caseiras até experiências gastronômicas de alto padrão. E no fim das contas, o que torna o teppanyaki tão especial é justamente essa combinação de tradição e modernidade, técnica e criatividade, simplicidade e espetáculo, resultando em uma experiência que vai muito além do prato servido, envolvendo todos os sentidos e criando memórias que permanecem muito depois da última mordida. E quando trazemos esse universo para o Brasil, percebemos que o teppanyaki também conquistou seu espaço em grandes centros urbanos, especialmente em São Paulo, que concentra alguns dos principais restaurantes do país. E aqui vale uma atualização importante para quem busca esse tipo de experiência. Nem todos os restaurantes oferecem o famoso show de teppanyaki, com performance, e isso muda bastante a experiência final, e até o preço. Por exemplo, o aoyama é conhecido principalmente pelo rodízio japonês tradicional e variedade de pratos, mas não tem como foco o teppanyaki, com apresentação ao vivo performática, sendo uma experiência mais gastronômica do que espetáculo. E o mesmo vale para o nandemoya, que apesar de oferecer pratos preparados na chapa em algumas unidades, não trabalha com chefes fazendo acrobacias ou interações intensas com o público, funcionando muito mais como um restaurante japonês completo do que como um show de teppanyaki, enquanto já o Benihana, que é uma rede internacional famosa justamente por popularizar esse estilo no Ocidente, oferece exatamente a experiência clássica, com chefes cozinhando na sua frente e realizando truques, fogo alto e interação constante com os clientes, sendo um dos poucos no Brasil com esse nível de performance. E segundo informações recentes de cardápio e avaliações, os preços no Benihana São Paulo podem variar aproximadamente de R$ 85 a R$ 135, apenas o prato principal mais simples, podendo ultrapassar facilmente R$ 200 a R$ 300 por pessoa, com bebidas e combinações mais completas. Além de reforçar que o diferencial principal do local é justamente o espetáculo ao vivo realizado pelos chefs, e já restaurantes mais sofisticados com teppanyaki tradicional, como casas especializadas em cortes premium e frutos do mar, podem atingir valores ainda mais altos dependendo dos ingredientes utilizados, especialmente quando incluem itens como wagyu ou lagosta. E isso mostra que o preço não depende apenas da comida, mas também da experiência oferecida. Ou seja, quanto mais próximo do estilo performático internacional, maior tende a ser o valor. E isso ajuda a esclarecer uma dúvida comum de quem está começando a explorar esse universo, já que muitas pessoas esperam ver o espetáculo em qualquer restaurante japonês, quando na verdade, esse tipo de apresentação é específico de casas que seguem o conceito clássico do teppanyaki com entretenimento. E por isso, antes de escolher onde ir, é sempre importante verificar se o local oferece apenas a comida na chapa ou também o show completo. E fora de São Paulo, cidades como Rio de Janeiro e outras capitais também possuem opções variadas, mas novamente com essa diferença clara entre experiências gastronômicas simples e apresentações completas, mostrando que, mesmo longe do Japão,
O teppanyaki mantém sua essência, mas se adapta ao perfil de cada restaurante e público. E essa distinção é fundamental para entender por que os preços podem variar tanto entre um lugar e outro. E no fim das contas, isso só reforça ainda mais como o teppanyaki é uma experiência versátil, que pode ir desde uma refeição casual até um verdadeiro espetáculo culinário, digno de entretenimento ao vivo.